Muito bem-vindo você que está escutando ao podcast da Ufologia Express. Hoje comigo a doutora Fernanda Mara. E neste episódio vamos falar sobre física quântica e analítica. E se você se interessa por esses assuntos e relacionados, deixe o seu like, siga o canal e ative o sininho. Tudo bem aí, Fernanda? Tudo jóia, Roberto. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. Boa noite, ouvintes. Sejam muito bem-vindos. Legal, Fernanda. Deixa eu te falar, eu estou muito agradecido pela sua presença aqui também. Não foi fácil conseguir um agendamento contigo. A gente já tem tentando há um bom tempo. Finalmente a gente conseguiu. Finalmente estou pondo o seu intelecto, o seu carisma aqui com a gente no nosso canal. É muito bem-vinda e você sabe que eu gosto muito de você, né? Gratidão, Roberto. Gratidão pelo espaço, pela oportunidade de estar dividindo essas experiências, né, com o pessoal, com você. E eu que agradeço muito pela oportunidade que você está me dando. Legal, gente, a Fernanda Mara, ela é muito humilde, então eu vou já dizer para vocês quem é a Fernanda Mara, só para você dar mais credibilidade ainda nesse áudio aqui, nesse vídeo áudio podcast que vocês estão escutando. A Fernanda Mara, ela é dentista, ela é bióloga e ela é educadora física, tá bom? Então, mesmo ela tendo todas essas acadêmicas, essa ciência toda, ela ainda vai passar pra gente um lado espiritual, vai passar pra gente um lado que ela teve contato com os seres extraterrestres também, e o que foi passado para ela, e que muita coisa estão se comprovando agora, nos tempos de hoje. Eu vou começar com uma pergunta aqui, Fernanda. Como que você começou a se interessar por física quântica? Bom, Roberto, meu interesse por física quântica começou bem cedo. Com 2, 3 anos, eu já gostava de ficar observando o espaço. Ficava horas, brincava ali sozinha, olhando, estudando as galáxias. E eu recebia essas informações de forma natural. E as crianças achavam um pouco estranho meu interesse pelo espaço, de ficar observando aquilo enquanto elas queriam brincar. Eu queria ficar conhecendo mais e mais. Como que foi? Foi através desses primeiros contatos, que começaram bem cedo. Eu fui aprofundando com o tempo, recebendo diversos conteúdos, diversas informações, de estudos antigos, de estudos recentes também, e de coisas que ainda vão ser descobertas pela ciência. Nossa, e você ainda continua estudando essa parte? Sim, continuo recebendo informações. Continua recebendo informação dos seres, é isso? Sim. Entendi. E você faz a comprovação? Como é que faz? Como é que é? Bom, essas graduações que eu fiz, inclusive, na área da saúde, foram, inclusive, para estar colaborando, né, em termos de ciência, com os avanços, né, para que possa ajudar as populações aqui na Terra. Então, eles enviam as orientações, o que deve ser feito, o que devo estudar, quais são os conteúdos. Isso a gente desenvolve depois em ciência, em pesquisas, o que a gente puder contribuir para a humanidade. Entendi. E fala pra gente um pouco então sobre física quântica, o que foi te passado. Bom, sobre física quântica, os primeiros ensinamentos que eles me passaram foi a origem do universo, como que se deu o Big Bang e como que foram formados outros universos. Nossa, só isso? Nossa ciência atual... Como? Só isso? Isso foi o início, né? Nossa, a introdução. Puxa. Porque muitas pessoas se perguntam, né, de onde vimos, por que viemos, o que estamos fazendo aqui. E muito cedo foi me passada essa informação. Uhum. Então, quando houve, né, o Big Bang, a primeira explosão, formou-se esse universo que a gente conhece hoje, mas também formaram universos paralelos. Por quê? Porque esses universos, eles tinham um espaço para poder serem expandidos. Enquanto eles podem expandir, vão sendo formados novos multiversos, universos, multiversos. Tá na moda agora, multiverso. Que sim, mas isso é um conceito que eu conheço há muitos anos. Isso que eu ia te falar, já é a gente que estuda isso, a gente já sabe há muito tempo, mas recentemente a NASA comprovou a existência.
Por isso que ficou na modinha agora. Sim, sim. Eles colocaram uma antena, né, para fazer a captação de neutrinos, né, que são partículas muito pequenas e difíceis de detectar. Existe uma antena que está na Antártida chamada ANITA. Nossa. Então ela fica buscando fazer a captação dessas ondas e eles acabaram encontrando dessas partículas de neutrinos. Então elas precisam se chocar com alguma partícula para que seja emitida uma luz e para que ela seja captada. Então eles conseguiram visualizar isso, não conseguiram entender porque eles perceberam que ela estava fazendo um processo inverso. Em vez do tempo fluir para frente, ele retrocedia. Então, na verdade, eles estão ainda analisando porque a física atual não consegue conceber explicações para isso. Nossa, que estranho. Então está sendo um alvoroço assim na área. Pois é, isso aí eu não imaginei que você ia falar que ia retroceder. Sim, sim. Eu vi uma matéria dizendo que esses centros que estão sendo construídos no mundo, que são o CERN, né? O CERN, aquele círculo de construção que chocam as partículas, sabe do que eu tô falando, né? Que eles dizem que é pra gente descobrir o que acontece com a matéria, a origem disso, daquilo, mas que na verdade isso daí tá sendo para abrir portais. Sim, sim. É isso possível abrir portais assim, né? Esse experimento, na verdade, já foi comprovado e o pessoal acha que é recente, mas não. 94 já tem experimentos que comprovavam isso. Um exemplo é o Bose-Einstein, né? Que foi comprovado, essa partícula. É possível você pegar um átomo e transformá-lo em um superátomo. Para isso é necessário que você resfrie eles a uma temperatura baixíssima e bombardeie com a carga elétrica. Então é possível você abrir sim um portal, criar um superátomo, uma supermatéria. E eles fizeram isso e estão reproduzindo isso em portais maiores. Nossa. É possível sim fazer teletransporte mais rápido do que estão imaginando. Então, e esses portais que eles estão querendo abrir, estão abrindo, é o quê? É para entrar aqui e sair lá do outro lado? Ou é portais para chegar em outras dimensões, outros planos? Como que é? O que é isso aí? Bom, portais para outras dimensões, elas já existem na verdade, né? Por exemplo, temos modelos de buraco negro, que na verdade é isso. Imagina um objeto que ele é tão massivo, ele é tão grande que ele acaba explodindo. Isso vai gerar uma pressão muito grande, não é? Imagina isso atraindo tudo por causa da gravidade em torno dele, a massividade dele. Ele vai puxar para si tudo. E essa força, ela é tão grande, mas tão grande que ela atrai até mesmo a luz. Então é por isso que um buraco negro atrai tudo que está próximo dele, numa velocidade muito rápida. Isso é um portal. Esse é um modelo de portal. E a ciência, ela tenta reproduzir há muito tempo isso. Por que a gente não tem buracos negros tão próximos aqui da Terra? Porque eles são feitos geralmente por um corpo estelar massivo que explode e nessa explosão forma uma supernova ou um buraco negro. E aqui, felizmente, não temos tantas estrelas próximas. Se tivesse, provavelmente poderíamos já ter sido sugados por um buraco negro. Então, ainda bem mesmo, isso que eu ia te falar. Sim, mas, sim. Por exemplo, eu escuto pessoas dizendo que viajou com seres extraterrestres, né? E que eles veem esses seres passando por portais que eles mesmos criam e aparecem do outro lado. Então, por exemplo... Sim, eles têm tecnologia para isso. Isso aí é um portal também? Sim. Entendi. Existem tipos diferentes de portal. Ele pode ser aberto, por exemplo, por um tipo de elemento químico pesado. Por exemplo, elemento químico pesado que a gente tem aqui é urânio. É um tipo de elemento pesado que ele pode ser usado, sim, para gerar uma explosão desse tipo. Por exemplo, a bomba atômica não deixa de ser, na verdade, a criação de um buraco negro. Então, só que em proporções bem menores. Então, e sem cuidado, né? Porque o que eles estão fazendo não é isso. Exatamente. Porque o que eu tô imaginando é o seguinte, você controlado, falando... né? Isso que eu ia te falar.
Na verdade, a bomba atômica é uma bomba que realmente tem que estourar, explodir e fazer aquilo tudo. Agora, Sim. O que você está me dizendo que eles abrem um portal com um superátomo, do jeito que você já explicou no início, aí Sim. Existe um controle, não faz essa bagunça toda, né, essa destruição toda. Não, ela é sobre controle, né? É possível reproduzir isso em laboratório. Já fizeram, inclusive. É totalmente controlado. O que você faz? Cria-se uma massa, imagine uma partícula, um átomo, só que ele não é pequeno. Para você manter ele estável, ele precisa estar num ambiente controlado, não é mesmo? Caso contrário, você não conseguiria deixá-lo preso. Então, quando você pega um elemento, bombardeia ele com a carga elétrica sobre uma pressão adequada e uma temperatura baixa, abaixo de zero, você consegue estabilizar esse átomo. Então, quando você faz essa estabilização, um elemento que, por exemplo, poderia ser um gás, ele, nessa temperatura controlada, nesse estado adequado, você consegue transformar ele em um plasma. Ele fica como um plasma. São poucos elementos na natureza que vão estar nesse estado. E ele é possível, sim, abrir um portal a partir daí. O exemplo, teve uma série que retratava isso. Aquela série Dark, eu não sei. Dark. Dark. Eu sei qual é. Que eles viajavam para o futuro, para o passado, e encontravam eles mesmos mais velhos ou eles mesmos mais novos. E tentavam entre si mudar a história, né? Eu não sei como que foi o final. Sim. Mas é mais ou menos isso daí. Depois o enredo. Sim. É um exemplo. Aquilo ali é um condensado de Bose-Einstein. Aquele modelo que eles apresentam lá. Eles estabilizam a matéria, colocam numa temperatura baixa, tanto que você vê que se passa na Alemanha, tá sempre frio o local, e eles bombardeiam com eletricidade o átomo. E depois esfria, Só né? que ninguém explica exatamente o que é isso, né? As pessoas imaginam, não sei nem bem o que a pessoa imagina. Você imaginou porque você sabe. Quem assistiu viu ali a fantasia e a ficção. Né? Sim. Foi isso. E eles fazem com elementos químicos. Você pode perceber que é com acidente que acontece na usina. Eu não assisti. Que é feito. Não é totalmente ficção. Minha esposa assistiu, eu ficava vendo ela ver, mas eu não segui. Eu ficava vendo algumas coisas assim, mas ela gostou bastante. Sim. Ela falou bem desse seriado aí, mas ela não deve ter visto com os mesmos olhos que você. Eu acho que seria uma forma mais fácil, assim, para as pessoas entenderem como seria isso. Então, pessoal, assiste a série Darks aí, tá na Netflix, né? Isso. Tá na Netflix. Legal. E aqui, a quântica, o que ela tem de interessante benefícios pra gente que não tem, né? Nós temos esses olhos clínicos que você está dizendo aí, nós buscamos o conhecimento oculto, a verdade para trazer aqui pra gente, nós fuçamos, nós pesquisamos, mas e as pessoas que não têm conhecimento do que está acontecendo, nem com essa transição, com essa transição do planeta, o que pode acontecer de benefício para essas pessoas que não têm noção do que está por vir? Eu acho que é muito importante, primeira coisa, é as pessoas compreenderem o que é exatamente o universo quântico. Porque muitas pessoas imaginam que é algo assim mágico, místico, ou que não é real. Pelo contrário, é real, é ciência, é comprovado, e são experimentos antigos, e provavelmente o pessoal estudou isso na escola, mas não se recorda. Ou foi apagado pelos estudos da física analítica, que é o modelo tradicional que a gente conhece na escola. Mas quem estudou Max Planck se lembra provavelmente de alguma coisa sobre física quântica. Max Planck foi o pai da física quântica, ele que descobriu esse movimento, e ele deu o nome de quantum, ou seja, a menor partícula, e as descobertas dele vieram revolucionar totalmente o mundo como a gente conhece agora, porque até então só era estudado a parte analítica da física. Então eles não sabiam explicar como isso acontecia. Então, com os estudos dele, houve um avanço gigante. Depois de Planck veio Maxwell, Einstein, e todo o conhecimento que a gente tem agora.
E existem agora teorias que estão inclusive ultrapassando o que Einstein deixou pra gente, porque ele não conseguiu explicar totalmente. Ele não entendia como que se dava a dualidade partícula-onda. Para ele isso era um mistério, ele chamava de movimento fantasmagórico, inclusive. Ele não sabia explicar como que poderia ser uma partícula e onda ao mesmo tempo, um átomo. Então, com aquele experimento da dupla fenda, foi também um outro divisor de água na física. Mas o que acontece? Esses fenômenos, eles nunca conseguem ser explicados ao mesmo tempo. Ou então o cientista vai avaliar o lado partícula ou vai observar no modelo de onda. Nunca os dois ao mesmo tempo, porque só pelo fato de observar vai influenciar sobre o resultado. E no que isso vai influenciar? Vai influenciar na nossa computação, no modelo de saúde, na nossa educação, na nossa tecnologia de mobilidade, tudo. Como é passado informação, as pessoas precisam estar preparadas para os avanços que estão por vir. Seremos muito mais quânticos do que matéria, do que humanos. Nossa, então, e pelo que a gente tem ouvido, a gente tem estudado, as pessoas falando, isso não está muito longe não, está bem próximo. Não, está super próximo. Já está acontecendo. E o que a maioria das pessoas estão vendo de física quântica aí são coisinhas muito baixas que são divulgadas, tipo energias, sim. Vamos orar, vamos fazer todo mundo uma oração no mesmo horário. Isso sim, isso faz parte de uma física quântica, mas isso é muito pequeno relacionado ao que está por vir, coisas que vão aparecer. Sim. A forma de trabalho vai modificar, as interações sociais vão modificar, a forma de se alimentar vai modificar. Tudo isso. As pessoas utilizam isso o tempo inteiro e elas nem se dão conta. Por exemplo, quando você utiliza um eletrocardiograma, você está medindo algo ali. Você está medindo eletricidade, você está medindo um campo energético. Não é só um papel que a gente recebe depois, um resultado de exame. Tem muito mais coisa envolvida ali. O universo ele tem 14 bilhões de anos e ele vem acelerando o tempo todo. Tem gente que acredita que ele está estático, parado ali, que os planetas estão girando ao redor, mas existe uma força que faz tudo isso funcionar. Ele não é estático. O Sol está viajando a uma velocidade enorme, a mais de 60 milhões de quilômetros por hora. Imagina isso. Nossa. O tempo inteiro. A grandeza que não é o universo. É muita coisa, né? A gente descobriu pouquíssimo ainda. A gente não tem ideia ainda, porque como o ser humano ele consegue enxergar aquilo através de uma comparação com outra coisa, como que a gente vai comparar uma coisa que não tem aqui na Terra com algo muito maior, se a gente nunca viu? A gente que recebe gotas homeopáticas diariamente de conhecimento é muito menos complicado entender. Mesmo assim, ainda fica muita coisa que a gente tem que buscar. Agora você imagina essas pessoas que estão dentro da caixinha e que não olha para fora. A hora que isso aparecer, não vai ser com gotas homeopáticas, vão ser tudo de uma vez. Vai ser um susto, né? Vai ser um susto. E a gente ainda que está estudando isso tudo agora, está indo atrás pelo menos, por mais que a gente ainda não entenda, nós estamos indo atrás, estamos como que eu posso dizer? A gente está inteirando, né, com os assuntos. Vamos ter que ajudar essas pessoas em breve, porque elas vão receber uma descarga de informação que vai ser muito grande para elas e muita gente vai ficar meio abalada. E nós estaremos aqui para poder ajudá-las. Olha, quando a gente pensa que no universo apenas 5% são átomos, 5% é matéria, né, que a gente conhece, existem 95% de desconhecido. 70% é energia escura e 25% matéria escura. E elas estão interagindo o tempo inteiro. Então, quando a gente olha para o espaço, olha para o céu e acredita que aquilo é um vazio, não. Existe uma matéria, uma antimatéria ali
dançando o tempo inteiro, interagindo o tempo inteiro. Durante o dia tem o prana, que a gente consegue enxergar. Quem tem olhos de ver consegue enxergar o prana só olhando para o céu. Que, na verdade, como eu vejo? Eu vejo da seguinte forma: imagine que são vírgulas pequenininhas e uma do lado da outra circulando. Eu vejo elas assim, é só eu olhar pro céu que eu vejo. Vocês que estão nos escutando e quiser olhar pro céu de manhã, vai lá fora, concentra que vocês vão ver essas vírgulazinhas em movimento. Elas estão girando porque elas estão vibrando. Outra coisa que dá para ver também, não consigo ver as vírgulazinhas. O que eu posso fazer para ver o prana? Vai numa região onde tem bastante mata, região montanhosa, região que tem morros com vegetação, bastante verde. Você vai ver que essa vegetação lá no fundo, ela tem uma sombra entre ela azulada, diferente dessa vegetação verde mais próxima de você. É a mesma vegetação, só que você lá, olhando lá no fundo, você vê uma manta azulada em cima dessa vegetação, que é a mesma manta que está em você naquele momento. Só que você consegue ver isso de longe. Isso é o prana. E o prana é a energia, é a energia que a Terra emana. É o que ela manda pra gente, né? Isso daí. Sim. E isso são partículas também. É interessante. Sim. É interessante observar que também tem influência com os polos magnéticos da Terra. E eles estão modificando numa velocidade muito mais rápida do que imagina. E aí eu vejo muita gente falar, mas o que eu tenho a ver com isso? Muito. Toda a tecnologia que a gente usa recentemente, GPS, bússola, nosso celular, tudo isso utiliza isso como referência. Então, como está modificando muito rápido, essas tecnologias também estão tendo que avançar rapidamente. Então, atualizações que antes levavam 10 anos, hoje está sendo em 1 ano, até 8 meses, 6 meses está acontecendo. Por causa disso, pela movimentação do polo magnético da Terra. É para justamente ter o alinhamento também, né? Sim. É o alinhamento. Até a energia, né, que a gente emana também influencia sobre esses polos. Como que eles são formados? Eles são formados pelo manto magnético, né? Pelos metais que estão dentro da Terra, pelo magma que está dentro da Terra. Então, à medida que eles vão movimentando, esses polos também vão movimentando. Entendi. E eles influenciam na gente. Sim, lógico. Assim como a Lua também, se ela está mais perto ou mais longe, ela modifica reações no planeta, principalmente. Sim. Também, pode falar. São todos elementos que fazem parte de por que nós estamos aqui. Se a Lua não estivesse lá, nós não estaríamos da forma que nós estamos aqui hoje. Nós seríamos uma outra forma. Então, tudo é elemento. Se o polo magnético está do jeito que está ou era como era, é porque nós estamos aqui e nós estamos passando por esse processo de transformação. Em breve, mudanças vão acontecer. Mudanças, é coisa rápida, tá? Vocês que estão escutando isso agora e não têm esse conhecimento, para vocês vão acontecer muito rápido. Mas para a gente que estuda isso há muito tempo, é um período que a gente está aguardando há muito tempo e que está chegando agora. Sim, o pessoal tá pegando em primeira mão, né? Isso é muito legal. Então. E a gente ter visto a evolução de tudo isso é algo incrível, né? Então, e sobre essas terapias quânticas, o que você pode falar pra gente, Fernanda? Bom, sobre as terapias quânticas, existem muitos tipos, né, de terapias que o pessoal vem aplicando. Elas se encaixam muito nessa questão sobre realinhamento. Por exemplo, a pessoa, ela tem, vamos supor que ela tenha um trauma, que ela guarda em si e tenha dificuldade em largar aquele sofrimento. Quando ela faz uma terapia quântica, que ela faz uma ressignificação, ela consegue fazer um alinhamento energético. Por quê? O pensamento dela modifica. E o pensamento nosso, ele é feito tanto quimicamente, fisicamente, com alterações, né? Por isso que a pessoa ela pode ficar alegre, triste, com raiva,
Então a gente vai ter alteração físicas, químicas, metabólicas. Então, quando ela consegue passar por um processo, ressignificar aquela dor, aquele problema, isso muda toda a química do corpo dela. Muda a forma com que ela vê o presente e também o passado. Então, ela realinha, sim, o passado dela também. Ocorre literalmente uma modificação, que ela já não vê da mesma forma. Quando a gente atira, por exemplo, uma pedra no rio, você não está modificando só a água presente nele futura, mas também o passado, porque ela vai em forma de onda. Ela vai em forma de onda e vai atingindo outros níveis. Assim como aqueles círculos que fazem em torno da pedra que você atirou no rio. Vê como é um efeito em cascata? Então ele vai influenciar em todos os campos da vida da pessoa. Se é um problema amoroso, ela consegue ressignificar aquilo e melhorar também em outros campos. Porque ela aprende mais sobre si e vê que aquele problema ali era muito menor do que ela acreditava. Nossa, então, vai mudar muita coisa. Só que eu pedi para você falar um pouco mais da sua relação com os seres extraterrestres e você inclui a física quântica junto nisso. Só para detalhar um pouco mais sobre como você recebia as informações, como que elas vinham, como que você aplicava, o que você fazia para estudar depois. Sim. Olha, começou bem cedo. No início eles passavam como informações, eu tinha uma curiosidade muito grande, eu não sabia por quê, até que eu tinha essa curiosidade. Primeiros contatos foram ali, observando o céu. Depois esses contatos começaram a passar a ser diários. Também passei a receber visitas noturnas. Com o tempo eles foram me ensinando sobre outras áreas também, não só física quântica, mas diversos outros campos. Então muito cedo eu já sabia sobre o que seria a minha missão. Fui conhecendo sobre comportamento humano, sobre matemática, anatomia. E foi uma ampla rede de conhecimento. É muito difícil você pegar e separar e colocar isso em nichos, porque engloba tudo. Por exemplo, quando eu ia aprender sobre um sistema terrestre, sistema solar, eu aprendia sobre outras áreas que vocês ainda não acessaram, sobre outros universos. Então, para mim era complicado conversar com alguém, porque eles nunca tinham ouvido falar sobre algo. Então, hoje, para mim é mais fácil comunicar com as pessoas, porque elas estão tendo acesso a isso também. Por exemplo, quando um físico, um matemático, um cientista, ele faz uma descoberta, na verdade ele está acessando algo que a gente chama de campo morfogenético. Eles acessam essas informações, assim como eu também acesso. É possível que a gente acesse qualquer estudo, qualquer conhecimento, seja ele futuro ou do passado. É possível acessar um livro, é possível acessar uma descoberta antes mesmo dela acontecer. Existe inclusive uma teoria que diz o seguinte: quando você recebe uma ideia, se você não colocá-la em prática logo, outras pessoas estarão recebendo a mesma ideia em locais diferentes. Elas estão conectadas. Então, por isso que é muito comum alguém criar algo, registrar e ter outra pessoa também registrando a mesma ideia. Não é porque um está copiando o outro. Pois é. É porque essa informação está sendo passada para elas. Porque isso é um benefício para a humanidade. Então não é nunca uma criação nossa. É um presente acessado pela gente. Eu já escutei uma história dizendo que a sua ideia, a ideia que você tem, na verdade, na China, outros 20, só na China, não estou falando no mundo inteiro, porque a China é referência populacional. Na China, outros 25 chineses, sim. Outros 25 chineses estão tendo a mesma ideia. Imagina no mundo quantas outras pessoas estão tendo a mesma ideia que você. Mas é porque recebem. Quando se cria, por exemplo, um objeto de utilidade, um computador, outras pessoas estão recebendo a mesma informação. Mas vai fazer aquela que se conectar mais e sentir mais verdade naquilo. Sim. Então não somos donos, disso. A gente apenas acessa e reproduz. Isso mesmo. Por isso que é importante a gente utilizar o nosso parte occipital, o nosso cérebro. Porque ali é a parte da visualização, o lobo occipital. Então, quando você faz a visualização, você consegue materializar.
Então isso também é física quântica, é fisiologia com física quântica. O processo criativo, quanta informação. Ele inicia com a organização interna. Uhum. Isso é muito importante o pessoal saber. Porque que é importante você pensar, visualizar internamente. Visualizou, você consegue criar. Enquanto não chega nessa etapa, a ideia não sai do papel. Entendi. Interessante, hein? Mas, eu tô mais curioso também para saber dessa parte quântica aí. Por exemplo, o que os seres, como que eles faziam para te passar as informações? As informações, no início, eu via um ser que parecia uma coruja. Ela ficava do outro lado, assim, da rua, ela ficava me observando. Assim, foram os primeiros contatos mesmo, né? E eu ficava olhando aquele animal, às vezes por horas ali. E eu ia recebendo informações. Mentalmente? Estava lá sentada. Mentalmente? Sim. Telepaticamente? Ela passava telepaticamente. Porque ela acessa exatamente a frequência. É muito interessante, porque você chega a escutar a conexão. E você... É como um rádio sendo sintonizado. E você acredita que outras pessoas também já passaram por essa conexão. E você conhece essas pessoas? Sim. Ah, legal. Inclusive, eu descobri recentemente que meu pai também recebia informações. Eu perguntei se ele já tinha visto, né, esse animal lá que ficava. E ele falou que sim, que ele recebia às vezes mensagens. E eu nunca tinha conversado com ele a respeito disso. Então, para mim, foi assim uma surpresa. Nossa, e você Teve acha... outras pessoas também, amigos que receberam. Como? E você acha que esse ser, essa coruja, ela estava em forma de coruja para não assustar? Ou você acredita que ela... Exatamente. Era uma coruja mesmo? Era o formato deles? Não era uma coruja, não. Era um ser que se apresentava assim no início. Pra quê? Pra que a gente não ficasse com medo. Isso. E evitasse o contato. Depois eu passei a ter contatos, ela ia no quarto, e aí eu percebi que não era bem uma coruja. Era um ser muito maior, tinha um formato humanoide, mas não era humano. Tinha aquela figura mais próxima da coruja, mas era um ser não terreno. E você não sabe? E ele também continuou me passando informações. Continua. Até que eu tive o primeiro contato presencial. Oi? E aí? Pode falar, e aí? O primeiro contato consciente, né? Que eu cheguei a conversar com eles mesmo, de visualizar, ver na frente e conversar, sem ser telepaticamente, foi aos 6 anos. Recente. E aí eu recebi muito mais informações, eles me explicaram mais profundamente por que estava tendo os contatos, que muitas pessoas também tinham, mas não se recordavam disso. Muitos humanos recebem contatos. Muitos, inclusive, diariamente. Nossa. E a intuição também entra nisso, né? Sim. A intuição é um meio de comunicação, de aviso. Sim, eles avisam, né? Pode ser também por sonho. Tem pessoas que têm mais facilidade de se comunicar através de sonhos. Umas com viagem astral também, né? E tem pessoas que têm contato presencial. Eu já te contei vários sonhos que eu tive já. Você foi me esclarecendo os tipos de sonhos que eu fui tendo. E assim, é muito, muito legal você sonhar, fazer a viagem astral, porque eu estava consciente também, e depois você conseguir entender, porque era o que você me fazia. Sim, é um você presente, né? Quando a gente consegue compreender tudo. Então, eu lembrava, mas eu não entendi o que estava acontecendo. Aí você foi me explicando, que eu gostei bastante. Inclusive, eu fiz 2 outros vídeos que também estão aqui no canal, com o Marcos. Quem quiser, tá lá. É sobre projeção astral, viagem astral. Muito legal, muito legal. E Fernanda, ele explica muito bem, inclusive, viu? Eu gostei muito. Eu também gostei de fazer o vídeo com ele. Ficou muito bom. E Fernanda, para eu te fazer mais uma pergunta sobre a física quântica. A medicina, o que vai ajudar a gente na medicina? Porque hoje os hospitais, eles são mais pra gente que são mais hospitais voltados para a área do lucro. Quanto mais tempo você ficar dentro do hospital, mais eles estão ganhando. E a física quântica vai trazer o que isso pra gente hoje, pra medicina? O que vai ser de benéfico pra gente? Bom, além da física quântica agir nas tecnologias, né, para estar fazendo diagnósticos mais precisos,
uma interação também homem-máquina já está ocorrendo. Agora, em agosto, vai ser anunciado, né, dia 28 de agosto, a interação do homem com chips. Então, eles vão realmente criar a tecnologia artificial. Temos também a computação quântica, que já é uma realidade. Os cientistas estão só entendendo como que eles vão poder transformar essa tecnologia acessível para todo mundo. Então, cálculos que demorariam 10 mil anos para ser feitos vão ser feitos em 2 minutos. Isso é algo incrível. Isso aí eu vi também, eu achei fantástico, porque são cálculos que eles vão poder fazer para resolver as coisas, né? Um processo muito acelerado. Só que eles vão ter que também lidar com a particularidade das infinitas possibilidades que acontecem com a física quântica. Então, eu acredito que é um problema que eles brevemente vão ter que dar conta disso daí, se é que já não ocorreu. Vamos ficar atentos a isso daí, porque existem infinitas possibilidades. Os cientistas eles têm um pouquinho de dificuldade de lidar do que não se pode controlar. E a física quântica ela tem essa particularidade de ter várias possibilidades. Então, na área de ciência, né, e da medicina, a gente vai contar com curas que poderão ser feitas em segundos, tratamentos à distância. Pessoas também podem se preparar para serem levadas até outros locais para a cura, porque isso já está acontecendo. Abduções conscientes e inconscientes. Entendi. Isso daí tudo, essa parte de extraterrestre é muito interessante, principalmente pro canal, que também fala sobre isso. E por isso que quando a gente começou... E é uma realidade. Isso, antes da gente começar o áudio, eu conversei com você e falei, pode falar sobre os seres, pode falar sobre os extraterrestres, o universo, as coisas, porque aqui o canal é aberto para isso. E qual que é a sua visão para física quântica e a lei da atração? Que foi uma moda aí que pegou bastante também a lei da atração, mas não se falava tanto na física quântica na época, e agora parece que as duas estão se juntando. Sim, o pessoal tá falando muito, né, a partir daquele livro, né, O Segredo, The Secret, ajudou a popularizar muito isso, o que é bom, porque trouxe curiosidade para as pessoas, mas também pode gerar confusão, né, no pessoal sobre. Em relação aos pensamentos, né, pensar positivo. Porque o que você pensa vai geralmente influenciar nos resultados que você vai ter. Então, se você está ligado a uma carga energética positiva, mais coisas positivas vão acontecer para você. Agora, se a sua frequência está sendo em algo negativo, você está gerando uma carga mais negativa, situações negativas também tendem a acontecer mais. O nosso cérebro ele é uma máquina que está o tempo inteiro gerando frequências energéticas. Nós temos um campo energético, assim como a Terra e os planetas. Imagine que nós somos planetas menores, gerando um campo o tempo inteiro, conectando com outras energias. Se você está vibrando positivo, tem coisas positivas. Se está no negativo, frequência negativa vem também. Isso é polarização, né? Então, isso, olha, vai daqui para frente não. Há um tempo atrás, até agora e para frente, muita coisa está sendo escondida, porque muita gente não pode ainda saber. Porque imagina se isso é revelado. Tá oculta, né? Imagina se isso é revelado agora. Mas as TVs, os jornais, as mídias de comunicação explicando isso daí pro povo, entendeu? Imagina o jornal não poder mais noticiar coisa ruim, né? Então. Não poder vender pânico, né? Pois é. Vai parar de vender. Vai vender só boa notícia, não vai viver. Exatamente. Então, as pessoas que se preparem, comecem a meditação, comecem a fazer as suas reflexões sobre essas mudanças, esses acontecimentos que estão acontecendo no mundo, porque se está acontecendo aqui... Parar de vibrar no medo, né? Parar de vibrar no medo, porque está acontecendo com o planeta Terra, está acontecendo com outros planetas, porque estamos entrando na Era de Aquário, e a Era de Aquário ela vai trazer transformações pro futuro, porque a Era de Aquário é futuro.
Então tudo que vai ser de benéfico pra gente daqui, entrando na era de Aquário, vai acontecer agora. Vai acontecer agora. E a meditação, se você busca respostas e você quer saber isso do seu interior, do seu eu superior, faça meditações. Ah, não sei fazer meditação, como que é? Coloca no YouTube meditação guiada. Começa com meditação guiada. Muito bom. Procura sobre meditações guiadas que vocês começam desse jeito, depois vão se soltando, achando a melhor forma e fazendo do seu jeito. Não existe o jeito certo de fazer uma meditação, existe o seu jeito certo, que é o seu, que você se sente bem para se conectar e receber resposta. Inclusive é com meditação que muita gente tem contatos também, né? Sim. Eles inclusive me passaram uma meditação bem interessante, que você consegue acessar muitas coisas, muitas informações que a pessoa deseja. Entendi, muito legal. Muito bacana, Fernanda. Gostei muito da conversa de hoje. Foi bem assim, pra gente colocar no papel o que a gente vai puxar mais de assunto no próximo encontro. Tenho certeza que muita gente deve ter gostado, porque é difícil você encontrar um material de física quântica para leigos e ao mesmo tempo explicando para as pessoas que já entendem sobre física quântica, e foi o que você fez hoje. Você passou uma explicação aqui justamente para quem quiser começar física quântica, já não começar do zero, já vai ganhar muitas horas de estudo aí só com esse tempo que ele vai assistir a esse vídeo aqui, vai ouvir esse áudio, do que uma pessoa que resolver começar a estudar física quântica e ainda não passou por um vídeo desse. Então, muito bom, viu? E por que eu digo isso? Porque eles retratam do jeito que é explicado hoje ainda na internet. Eles não falam sobre extraterrestres, seres de luz que passam a comunicação pra gente. Eles tentam passar de uma forma científica ainda o que é física quântica. Né? Exatamente. E o que existe hoje para explicar o que é física quântica sem envolver os seres de luz, sem envolver aqueles que estão nos monitorando, fica mais difícil do que você aceitar que isso existe. É verdade. Então, vocês que estão ouvindo e chegou até aqui, quero agradecer vocês que estão nos ouvindo, agradecer a Fernanda por esse encontro, por essa visita aqui no nosso canal. Eu estou abduzindo outros dias aqui da sua agenda, outras 2 quartas-feiras seguintes. Eu tenho a sua agenda, hein? A esse mesmo horário, Fernanda. Muito obrigado pela sua... Pode contar comigo. Legal. Muito obrigado pelas suas explicações. Eu também quero fazer, depois que a gente acabar esses vídeos, essas explicações sobre física quântica, falar mais sobre os seres extraterrestres que você tem contato, sobre as histórias que você tem com os gatos, muita coisa bacana que eu já conheço, falar sobre isso. que eu já conheço e que eu gostaria que você passasse pra gente. Tá ok? Pode contar comigo. Legal, vai ser um prazer. Legal, muito bom. Então, obrigado mais uma vez, Fernanda. Foi muito bom ter você aqui. E se você chegou até aqui, gostou desse áudio, gostou do que você ouviu, compartilha esse áudio, curta o nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Muito obrigado, até mais, até o próximo vídeo.